para se provar inabalável, precisa se passar pelos abalos da vida. E dá medo só de ouvir isso, não é verdade? Sabe aquelas orações que você tem medo de fazer, porque você tem medo de passar? Mas eu quero te dizer, já era, você já vestiu essa camisa e você vai viver ela. E quantos creem que sairão em 2024 inabaláveis? Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo posicionamento, eu profetizo atitudes, eu profetizo decisões na sua vida daqueles que são inabaláveis. E o salmista, ele declara, abre comigo, Salmo 125. Às vezes parece tão simples pregar em salmos, porque começar a falar de salmos, eu me lembro de quando eu era lá das crianças, mas eu comecei no evangelho, comecei aprendendo em salmos. Toda vez que eu declaro em oração ou fora dela, alegrei-me quando me disseram, eu me lembro criança na escola dominical, quando a tia falou para mim, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso, para mim, é muito importante que o Bernardo esteja. Por isso, Geração Vida tem todo o valor, e graças a Deus esse lugar é um lugar que nós temos plantado essa semente, e as pessoas dizem, você vai colher no futuro. Eu colho todos os dias, porque eu vejo Deus na vida do meu filho, através do que ele aprende. Ele fala em casa coisas que eu falo assim, eu olho para o Fabiano e falo, onde você ouviu isso? E ele fala, na igrejinha. Louvado seja Deus. E não sei nem porque eu estou falando isso, mas acho que Deus está falando com alguém aí. Mas o livro de Salmos é uma perfeita lembrança da minha infância com Jesus. E às vezes a gente gravava, né, na minha época, não sei, nessa época, né, eu preguei para a juventude também fiquei me sentindo, tá, pastor? Fiquei me sentindo, saí daqui, a gente fez uma selfie bonita, né, no sábado, foi o tema da pregação para a juventude no Summer Together. Eu fiquei me sentindo também, mas eu falava com a juventude aqui, e eu tenho certeza que Deus, Ele tem nos preparado para viver um ano inabalável. Mas como eu falei, a gente precisa ter atitude, a gente precisa ter posicionamento, a gente precisa ter postura, e muitas vezes, irmãos, tremidas, desesperadas, mas se mantendo firme, com a certeza de que aquele quem nos segura é o Senhor. Salmo 125, o salmista vai dizer assim, quem achou diz amém? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se, mas continua, mas quando não ouvi direito, mas continua, para sempre. É isso que o Senhor nos promete e nos faz esse ano. Não só esse ano, até aqui Ele nos manteve, até aqui Ele nos ajudou. Mas esse ano, eu creio que tem muito mais, há muita expectativa no meu coração. E eu creio que há muito mais de Deus para nós. E coisas de Deus maiores virão para aqueles que aprenderem a permanecerem inabaláveis. E a palavra inabalável, ela quer dizer fortemente apoiado, firme, profundamente arraigado, enraizado. Algumas traduções que diz, eu nem passei para cá, mas havia escrito, que está apoiado em algum lugar, está firme, né? Então, a gente já começa vendo que somos fortemente, não treme, né? Está apoiado, não tomba, né? Podemos dizer assim. A palavra inabalável inabalável, lá do português, o in é um prefixo que indica negativa, ou seja, não abalável, ou seja, não se abalar. Pamela, que óbvio que você está falando, mas se a gente não parar, a gente vai vivendo na naturalidade, né? Então, não se abala. E o que é abalável? É algo que faz perder a resistência, algo que te faz perder a firmeza, algo que te faz estremecer. E eu brincava com o pastor, como eu falava antes, e eu dizia o seguinte, o céu olhou para nós e disse, demorou para abalar. O dia de hoje foi demais, né? Eu acho que olhou para Nova Iguaçu, olhou para o Rio de Janeiro e falou, tem uma música, né, que também não é do tempo de vocês, não sei do que tempo de quem é. Quem lembra dessa música? Demorou para abalar. Eu sei que tem duas, né? Tem um funk, olha, fui até pesquisar. A diaconisa pesquisando. Imagina
o que vai aparecer depois para mim no meu algoritmo. Tinha uma música que falava, demorou para abalar. E eu falei, não é possível, porque a coisa veio que veio. Não é verdade, gente? Eu não sei quantos concordam. Há quem vai dizer assim, tá tudo tranquilo, como diz o meu filho, tá suave. Né? Tá suave, mãe. Irmãos, suave com Jesus. Na confiança de que Ele está conosco e tudo se torna mais fácil. E a gente vai ver isso. Mas eu não quero me apegar a tudo que aconteceu. O Senhor me deu esse tema no meio da semana e eu não entendia. Porque eu não havia escrito nada ainda do que eu ia falar. Eu ainda não sei falar se eu não escrever. Então eu tenho que anotar tudo, direcionar, né? Mas a verdade é que eu falava, Deus, o que eu vou falar? Deus, o que eu vou falar? E está chegando o dia, e o Senhor falava ao meu coração. E eu falava assim, Deus, mas o porquê? Eu quero algo mais forte. Vou falar de fogo, imagina. Né? Falei que qualquer dia eu vou aparecer aqui com um pandeiro. Não duvida não, né? Mas eu falava, vou falar de fogo, vai descer fogo naquele lugar, o Senhor vai incendiar e vamos embora. Mas não, o Senhor falava ao meu coração a respeito de descanso. E o Senhor me deu um tema, cuidado, descanso e renovo. Mas o que tem a ver tudo isso que você falou? Tem a ver que para viver o inabalável, teremos que passar por momentos de abalo. E são nesses momentos onde nos provaremos inabaláveis. Mas você vai ouvir aqui todas as quintas, 5 coisas, 5 características, e o Senhor tem trago tantas verdades. Mas hoje eu quero falar que no meio da tormenta, no meio dos abalos, no meio das circunstâncias, no meio da dificuldade, eu quero, junto com você, lembrar que há cuidado, há descanso e há renovo do Senhor. Irmãos, a palavra vinha e eu falava, Deus, por que eu vou falar disso? Eu quero falar de fogo, eu quero de incendiar, né? Pré-burn, né? Quenta para o burn. Falei, Jesus, não, domingo à noite, vamos chegando. E o Senhor, descanso, cuidado. E eu não entendia nada do que viria a acontecer nesse final de semana, mas o Senhor já sabia. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que estava contigo no início, o que permanece contigo no meio, mas aquele que já avistou e já preparou o teu destino. Eu costumo dizer, só quem sabe o caminho pode te conduzir a ele, e se somente ele é o ômega que está lá no teu fim, lá no teu destino, somente ele pode direcionar você até lá. E através da palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Se você não sabe como chegar, Ele te fala nessa noite através da palavra. Louvado seja Deus. Nessa jornada do inabalável, né? Estou parecendo até aqueles coach. Jornada do impossível, mas é uma jornada mesmo de 365 dias, que eu creio que viveremos dias e seremos inabaláveis com o Senhor. Mas a palavra de Deus fala que aquele que confia, ele é como um monte que não se abala e permanece firme. Então, irmãos, o primeiro passo de tudo é através da confiança. Através da confiança é que começa uma jornada inabalável. É diante da tempestade, é confiando que a gente se torna inabalável. Sabe, muitas vezes a inabalável não vai vir. Ser inabalável não é ter superpoderes, mas é diante da dificuldade, diante das circunstâncias, aprender mesmo que seja, desculpa o termo, aos trancos e barrancos. Você vai entendendo o que eu estou falando, que tem dia que parece que não vai dar, e você se agarra em Jesus, confia nele de todo o teu coração e vê que Ele é contigo, e no final do dia você pode ver que você se manteve de pé. Louvado seja Deus. E o primeiro passo, cuidado, descanso e renovo. Eu quero falar a respeito do cuidado, eu gosto muito de falar sobre cuidado. Tem uma das primeiras mensagens que eu tive a oportunidade de pregar, que eu não sei nem mais dizer
o que eu disse naquele dia, mas fica muito ao meu coração. Ela diz: eu cuido, tu cuidas, ele cuida. Inclusive até, para mim, é um dos temas na minha vida, porque eu tenho um propósito de cuidar, como você tem, como o outro tem. Enquanto a gente cuida, o Senhor cuida de tudo. Mas a respeito do cuidado de Deus, eu quero te lembrar, eu quero te mostrar sobre o cuidado. Talvez você se sinta num dia como hoje, desamparado, abandonado. Talvez você tenha visto situações de desesperança, de desespero, aonde a sua fé é estremecida, onde a sua confiança, onde a sua esperança, sabe, ou até mesmo a sua paz, a sua alegria, ela se torna mais baixa, ela se torna menor, até mesmo tenta ir embora, porque você olha ao seu redor e fala: meu Deus, por quê? Como? Ó Senhor, o que eu fiz? Me abandonou, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Tem dia que a gente está assim. Mas eu quero falar sobre cuidado, mas eu quero te trazer à memória uma historinha. Êxodo 2:1. Aqui começa a história de um homem que entrou para a história. Êxodo 2 diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Desculpa, eu vou ler os 2 últimos versículos do 1, para que você entenda o que a gente vai ler no 2. Versículo 22 do capítulo 1. Então o faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quantas meninas deixem viver. E aí o capítulo 2. Um homem na casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, ou seja, eles fizeram o que pôde para fugir desse mandato, dessa ordem do Todo-Poderoso, que era o faraó. E já que não podia mais esconder, eles tinham que fazer alguma coisa. Eles tinham que agir contra a esperança, agir contra a lei da época, né? Então, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, pondo nele um menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar ao rio, e as moças que tinham vindo com ele passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das crianças fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha do Faraó respondeu: vá. A moça foi, chamou a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve esse menino, amamente-o para mim e darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela levou a filha do Faraó, na qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Eu estava lendo essa historinha, né, que você conhece. Eu falei: Walt Disney, vem aqui ver essa história, porque é uma história de Walt Disney, né, gente? Se você parar para pensar nos detalhes disso, e é tão história que ele veio, né? Porque a Disney fez um filme, né, da vida de Moisés. Mas, irmãos, se você parar, é o Príncipe do Egito, para quem não sabe, é um filme da Disney sobre a vida de Moisés. Mas se você parar para pensar nessa passagem, irmãos, do início ao fim, o cuidado de Deus diante de um propósito. Que propósito era esse? Era Moisés. Irmãos, uma história contada que parece escrita, uma novela escrita onde tudo se combina e dá certo. Não é verdade? Uma história triste, fadada ao fracasso, um menino que já nasce fadado a ser morto por uma ordem do faraó. Mas ali havia um menino que não era apenas só um hebreu que nasceria e poderia perder a vida por conta de um decreto do faraó. Mas ali havia alguém o futuro
futuro, daquele que era o alfa e o ômega, aquele que estava ali no início, quando aquele menino chegou, mesmo diante das circunstâncias daquela época. Aquele que era o alfa e o ômega, já sabia do meio e já sabia do final da história. Ali nascia um homem chamado Moisés, que seria aquele conhecido como libertador do povo de Israel. Seria aquele que seria usado por Deus para dar continuidade à história do propósito de salvação, dar continuidade ao plano, um dos planos que Deus vem bolando desde lá, para trazer esperança, para trazer vida, para cumprir a promessa para o seu povo, que era o povo de Israel, que estava cativo, escravo no Egito. Irmãos, eu trouxe essa história para te mostrar como Moisés. E aí você vai falar assim: Pamela, você está me comparando a Moisés? Amém, eu sei que há muitos Moisés aqui. Se você está nessa terra, meu irmão, creia que há um propósito. Se você está nesse lugar, se muitos abalos você passou e se manteve firme, quantas coisas a sua história aconteceu e te fez chegar até aqui, é porque aquele que tem o controle de todas as coisas, há um propósito muito maior na tua vida. E o Senhor quer te lembrar em tudo que você passou, todas as vezes que você esteve no pecado ou fora dele, servindo a Deus ou não, havia um Deus olhando, há um Deus no controle da tua vida, há um Deus no controle da tua história, e todas as coisas cooperam para o seu bem. E quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem, para o seu bem, quando ele diz isso, ele não diz, irmãos, que vai cooperar para que a sua vontade seja feita, ou o sorriso esteja estampado no teu rosto todos os dias, mas ele diz que a ordem das coisas, tudo aquilo se encaixa, sabe, um Lego que vem com instrução. O Bernardo pediu de Natal um Lego. E eu ficava, vamos dar um Lego, que é um brinquedo educativo. Eu lembro que eu tive um. Pois ele e o pai foram lá escolher um Lego que eu não consegui nem chegar perto, irmão, de tanta peça. O negócio é muito complexo. E sabe assim, a coisa que você olha para dentro de você e você pensa assim: a minha história. Ah, Pamela, você está falando aí. Mas se você soubesse da minha história, o quão complexa é. Quantas peças já foram retiradas e colocadas, juntadas, embaralhadas nesse quebra-cabeça. Meu irmão, não precisa de manual de instrução, que eu ia pegar o papelzinho e sentar, assim como eu vou fazer ainda com ele, né? E vou pegar um papelzinho para mostrar a instrução de como vai juntar pecinha por pecinha. Mas eu quero te dizer, você não é um Lego, mas a tua história foi escrita, montada, desenhada, e ela tem sido controlada por aquele que tem um manual de instrução e não está escrito em lugar nenhum. Ele é aquele que tem o controle de toda a tua vida. E se tudo que te aconteceu hoje te trouxe dúvida, te trouxe desesperança, frustração, eu quero te dizer, ele tem o controle, continua tendo o controle, e todas as coisas cooperam, contribuem e vão acrescentar para aquilo que Deus ainda tem para trazer na tua história. Louvado seja Deus. Observe o tamanho dos detalhes da história de Moisés. Quanta coisa se prega, foram 40 anos no deserto, tanta coisa aconteceu, mas eu só quero que você pense hoje, no início da vida dele, já começou sendo fadado à morte, já começou sendo condenado à morte, mas aquele que tinha o controle da história, aquele que o criou e o trazia a essa terra com um propósito, todas as pecinhas foram movimentadas de maneira que um grande quebra-cabeça foi montado, e a história de Moisés foi desenhada. Não teve faraó, não teve autoridade, não teve filha, não teve filho, não teve escravo, não teve números, não teve praga no deserto, não teve, porque o Senhor estava no controle. Assim como está na minha e na tua vida. Meu irmão, se você olhar, sua vida já teve praga? Se você olhar bem, tem, né? Tem umas que aparecem de vez em quando, que só Jesus. Mas pensando bem, sabe, nas circunstâncias, cada um tem um nome. Mas sabe aquelas coisas que vêm, que você não sabe de onde vem, você não sabe o que fazer? Meu irmão, são os abalos para tentar estremecer a tua fé,
para tentar tirar a tua esperança, para tentar te fazer parar, tombar, mas somos aqueles que estamos enraizados, somos aqueles que estamos firmados, sabe? Estamos plantados, sabe, nele. Estamos enraizados na videira, estamos plantados nele, estamos firmes com ele, tem tudo a ver com ele, é através dele, é ele o segredo de nos tornarmos todos os dias inabaláveis. Sabe por quê? Porque a gente quer mudar de ideia todo dia. Um dia eu estou aqui levantando a mão, eu recebo, e os fogos estão soltando, eu estou vestindo a camisa do inabalável, onde eu estou chegando, né? Mas amanhã eu já estou querendo desistir. Irmão, eu falo eu em primeira pessoa, porque eis-me aqui, eu sou uma delas. E eu não estou aqui falando para você o que eu não passo, eu não estou aqui contando história, não, muito pelo contrário. Eu estou falando aquilo que eu acredito para mim e para a sua vida. E eu falo, esses dias falaram 11, quando fez 11 dias, hoje é que dia, gente? Até me perdi. 14. Hoje é dia 14. 11 dias, no dia 11 fizeram uma postagem de 11 dias de um ano inabalável que a gente tem vivido. Eu disse o seguinte, eu tenho vivido já grandes coisas nesse ano, porque eu resolvi viver essas coisas. Assim como resolvi tomar posturas que eu peço a Deus que me sustente. Porque se não pedir a Ele, se Ele não estiver comigo e eu confiar que Ele está comigo, no primeiro vento vai abalar, vai voar, vai estremecer. Mas continuamos firmes porque Ele é conosco. Tenho certeza disso. E a respeito do cuidado, a gente vê muito firme 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. Quantas vezes o cuidado de Deus é colocado à prova pelo nosso desespero, né? Mas Pedro vai trazer para a gente uma verdade. Ele diz assim em 1 Pedro 5, 7, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Algumas traduções que ele vai dizer, ele tem cuidado de vós. E essa verdade apenas que você lembre, que você vá para sua casa, que você passe a sua semana. Ele tem cuidado de mim. Você pode dizer, ele tem cuidado de mim. Talvez você esteja falando isso com gritos aí dentro, com desespero de não saber o que vai ser amanhã. Mas você consegue respirar, pegar fôlego com confiança. Lembre-se que os que confiam no Senhor não se abalam e permanecem firmes para sempre. Você pode respirar fundo aí e dizer, ele tem cuidado de mim. É essa confiança que nós precisamos ter. No meio daquilo que te abala, no meio das circunstâncias, no meio daquilo que vem para te estremecer e te fazer tombar, há cuidado de Deus. Tenha certeza disso. Irmãos, glória a Deus. Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João 6. Eu já vou ter que correr, meu Deus. Evangelho 6, 24 ao 26. Só para que você entenda o contexto e eu seja rápido. Cuidado. Eu falei sobre o cuidado de Deus. Mas aqui eu tenho um alerta. Cuidado com o seu ponto de vista de cuidado. Vou repetir. Cuidado com o seu ponto de vista de cuidado. O que é cuidado para você? Cuidado não é vontade feita. E muitas vezes a gente se frustra porque a gente acha que ter um Deus que cuida é ter um Deus que faz vontade. O Deus que cuida é que Ele cuida de cada detalhe para que o propósito se cumpra. E muitas vezes as nossas vontades querem nos levar para longe dela, né? Infelizmente. Cuidado não é suprimento. Se você falar ao contrário, suprimento, ser suprido, é cuidado. Mas cuidado não é só suprimento. E tem gente que atrela, tem gente que acha que Deus só cuida quando está sendo suprido. E aí a gente se frustra. João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 24, diz assim, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali,
nem os seus discípulos entraram no barco e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Olha, o povo estava caçando Jesus. E procuraram Jesus e não viram. E Jesus já tinha ido para outro lugar fugindo deles. E eles nós vamos achar. Todo mundo queria Jesus, não sei porquê, né? E todo mundo queria Jesus. Irmãos, essa multidão aí vai procurar Jesus. E aí, 25, tendo encontrado no outro lado do mar, ele pergunta: mestre, como que o Senhor chegou aqui? Tipo o filho, né? A mãe fugindo, ai, não me vê, deixa eu ter um minutinho de descanso. Cadê mãe? E você se esconde atrás da porta e ele te acha, né? Assim estava a multidão atrás de Jesus. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Só para que você entenda essa passagem, o que vem antes dela é a multiplicação de pães e peixes. Quando o povo estava faminto, já tinha passado da hora, os discípulos se preocupavam e Jesus manda... Os discípulos perguntam: estamos preocupados porque a multidão está faminta? E alguém se levanta e fala: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, e de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus vai lá, mais uma história da Disney, e alimenta a multidão. Irmãos, viver a provisão é muito bom, né? Ver do nada sair tudo, ver da fartura sobrar. Quem não quer viver isso? Eu levanto as minhas mãos. Não é mentira e não é pecado desejar. Eu creio que Deus tem provisão, eu creio que Deus tem fartura, eu creio que Deus tem o melhor. Mas aquele que conhecia o coração, ele viu uma multidão correndo, caçando ele onde você foi. Vem aqui, Jesus. Mas quando eles acham Jesus, Jesus fala: vocês não me procuram pelos sinais, vocês me procuram pelo pão, vocês me procuram pelo suprimento. Louvado seja Deus, porque aqui há um povo que entende que Jesus é muito mais do que isso. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então, meus irmãos, há cuidado no meio da tempestade, há cuidado nos momentos de abalo, mas cuidado, entenda bem, vai ser representado através da provisão, vai ser representado através do sustento, através da resposta, mas entenda bem que nem sempre vai ser do jeito que você quer, mas continua permanecendo sendo o cuidado de Deus sobre a sua vida. Amém? E aí Jesus, ele fala lá na frente, é quando Jesus fala, lá no versículo 34, então a multidão disse: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não importa se vocês vieram aqui somente procurar pão, quer dizer, importa sim, mas eu não quero que vocês me procurem pelo pão ou pelo suprimento. Eu quero que vocês entendam que eu sou muito mais do que isso. O que eu tenho para te dar é muito mais do que um alimento nessa terra. O que eu tenho para te dar é muito mais do que suprir suas necessidades. O que eu tenho para te dar é muito mais do cesto cheio. O que eu tenho para te dar é muito mais do que uma despensa cheia. Eu sou o pão da vida, e aquele que beber e comer de mim jamais terá fome e sede. Eu sou Jesus, eu não sou o teu suprimento, eu sou o suficiente na sua vida. Descanso, Mateus 11, do 28 ao 30. No mundo acelerado e sobrecarregado, né, irmãos? Quem nunca falou, quem nunca parou, que olha os acontecimentos, olha as coisas, as surpresas, cada dia uma nova ideia, cada dia uma surpresa, né? A Bíblia fala que nos finais dos tempos já seriam assim, mas a gente ainda se surpreende, a gente se desespera. No mundo acelerado, no mundo corrido, tem dia que você fala: meu Deus! E quantas vezes a turbulência nos faz acelerar ainda mais? Quantas vezes as preocupações nos faz correr ainda mais? Quantas vezes nos vemos, sabe, sobrecarregados, tentando equilibrar vários pratinhos, sabe, aqueles equilibrador de prato, né? A gente quer equilibrar o aparelho de jantar. O aparelho de jantar é para uma família, mas a gente quer carregar todo ele, não é assim? Só que eu quero te lembrar que tem um prato para cada um. Mas a gente não entende isso, né?
Entrega o prato de quem é o prato. Eita, não sei o que Jesus está falando aí, mas entrega o prato aí de quem é o prato. A mesa tem vários lugares. É um prato para cada um. Divide esse prato aí que está pesado, irmãos. Louvado seja Deus. Você vai continuar sendo inabalável, mas não dá para carregar o que não é seu. Não dá para carregar o que está sobrando. Quando está pesado demais, pode tombar. Eu nem ia falar sobre isso, mas Mateus 11, 28, ele diz assim: vem a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos toma sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Há descanso no meio da tormenta. Há descanso no meio dos abalos, no meio das tempestades, no meio das circunstâncias. E esse descanso é Jesus. E o que ele faz? Ele faz um convite: vem a mim, porque eu alivio. E quando ele fala a respeito do jugo, ele fala, o jugo era uma peça de madeira usado para juntar bois. Ele era usado pelos agricultores no passado, para juntar bois, para arar a terra, porque um boi só arava uma quantidade, mas quando conseguia juntar dois, e tinha melhor resultado do trabalho. A Bíblia mesmo fala, é melhor ser dois do que um, que tem melhor paga, tem melhor resultado. Olha a união aí. E aí, Jesus fala, mas quando ele usa esse exemplo do jugo, ele usa o seguinte: vem comigo, junta comigo, chega pertinho, vamos ter um relacionamento aqui, vamos caminhar junto, porque junto a gente vai produzir mais. Vamos caminhar junto, sabe, porque junto você vai avançar mais. Vamos caminhar comigo, porque a colheita é certa, mas olha, no meu jugo é suave. Andar comigo não é um peso. Andar comigo, você está cansado? Vem, caminha comigo, porque o meu fardo é leve. E o que é um fardo leve? A Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, você entende porque é leve? Porque tudo aquilo que te condenava, tudo aquilo que te trazia condenação, tudo aquilo que podia te trazer peso, tudo aquilo que podia te trazer acusação, todo o pecado, toda a maldade, tudo aquilo, a Bíblia diz que ele já tomou sobre si. Aquilo que é pesado, ele carrega e te fala: vem comigo que eu te conduzo, vem comigo que eu levo para você. Eu falei aqui no dia da juventude, eu aprendi nesses dias, conversando, vindo uma conversa com o Fabiano, uma conversa teológica, e estou brincando, irmãos, é só um nome bonito mesmo, mas louva a Deus pelo aprendizado. E eu falava isso aqui no sábado para a juventude, e nem me programei para falar nada disso, mas tem a ver. Eu perguntei à juventude: vocês sabem o que é aceitar Jesus? E eu pergunto à igreja: você sabe o que é aceitar Jesus? A gente vai perguntar: tem que levantar a mão e ir lá na frente, A gente criou-se todo um ritual. Mas a gente fala de justificação, a gente fala de perdão, a gente fala de aceitar, a gente fala que ele levou sobre si. Mas historicamente, o termo, no passado, era possível, não sei hoje, mas no passado era possível, uma pessoa assumir a culpa da outra. Era possível que se fizesse tudo e a pessoa assumisse a culpa da outra. Olha, a Duda cometeu isso, mas eu estou disposta a assumir e carregar comigo aquilo que está sobre a culpa, juridicamente sobre a Duda, vai passar para mim, vai ser transferido para mim. Só que legalmente só era válido isso se a pessoa aceitasse o acordo. É como se ela tivesse que assinar, carimbar, e eu aceito. E a partir dali ela aceita que a culpa dela passe para mim. E foi isso que Jesus fez. Ele se entregou
pelos nossos pecados. Ele se entregou para justificar. O que é a justificação? O que é, sabe, o sacrifício de Jesus? Ele pega todos os nossos pecados e ele leva sobre ele. Então, meus irmãos, toda dor, todo jugo, tudo aquilo que você tem carregado, toda culpa, tudo aquilo, ele já levou sobre si. Você só precisa todos os dias decidir que quer andar com ele. E andando com ele, ele te justifica todos os dias. Ele já morreu, já foi justificado, já foi pago o preço. Mas andar com ele exige uma decisão. Todos os dias precisa ser renovado. Eu quero continuar, eu quero seguir, eu quero avançar com ele. Eu reconheço o sacrifício, eu reconheço que não é mais sobre mim, é sobre ele. Eu entrego, confio e sigo adiante, porque ele é comigo e ele me permite isso. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então eu posso descansar no Senhor, entendendo que o jugo é suave e o fardo é leve, porque se eu ando com ele, tudo se torna mais fácil, porque ele já levou sobre si, ele já carregou sobre ele, ele já levou sobre ele, e não há mais condenação. Então eu posso continuar? Não, todos os dias você precisa reconhecer, todos os dias você precisa fazer uma análise, todos os dias você precisa se retratar com ele, dizer: Senhor, me perdoa, eu quero continuar mais um dia. Louvado seja Deus. João 4:49. A Bíblia fala sobre um oficial, algumas Bíblias vai falar o centurião. Ele é um oficial da guarda. Ele chega até Jesus e ele diz assim, mais uma vez: Senhor, venha, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. Repete comigo. Ele disse: Senhor, o que ele disse para o Senhor? Ele pediu mais uma vez: Senhor. Somente essa palavra aqui, o Senhor, venha. Ele fala: vem, Jesus, me ajudar. Vem logo, antes que não vai dar mais tempo. E o que Jesus responde para ele? Qual é o próximo? Jesus respondeu o quê? O que Jesus disse? Louvado seja Deus. E aí ele foi. Vá e o seu filho vai viver. E diz assim: o homem creu na palavra de Jesus e imagine o desespero de um pai, pensando que o seu filho está morrendo, correndo contra o tempo, Jesus ocupado. E quando ele consegue falar com Jesus: vem logo, Jesus, vem, vamos lá visitar meu filho, porque não dá mais tempo. Eu não consigo nem imaginar o desespero como mãe, gente. Mas eu sei que havia desespero ali como um pai. E ele fala: vem, Jesus. E Jesus responde para ele: vai. Imagina, meu irmão, você fala: vem, Jesus. E Jesus está falando: vai. E Jesus fala: vem, você quer que seja do seu jeito, vem aqui. Vem cá, Jesus, porque o Senhor tem que vir. Porque se não for assim, não vai dar certo. Eu tenho que ver para crer. E Jesus fala para ele: vá. Você consegue ver o nível de confiança desse homem? Porque enquanto ele está esperando Jesus vir para salvar o filho, Jesus não vai atender a vontade dele, não. Jesus simplesmente dá uma ordem: vai. Irmãos, muitas vezes descansar no meio da tormenta é confiar e seguir em frente. A Bíblia diz que ele vai, ele crê na palavra. E quando ele estava no caminho, não precisou nem chegar lá, os seus servos vêm ao encontro e diz que o seu filho está vivo. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer glória a Deus? O Senhor nos convida a descansar agindo. O Senhor nos convida muitas vezes. Descansar não é ficar parado. Descansar não é dar desculpa. Descansar não é parar e largar tudo no meio do caminho. O Senhor nos convida a descansar, é confiar e continuar a caminhada, porque Ele é contigo. Ele te diz: mesmo que não seja do teu jeito, vá, porque eu vou contigo. E meu irmão, quando tu achar que está longe, Ele já está voltando com a resposta e te diz: meu filho, toma a tua vitória. Porque o teu tempo não é o tempo dele.
A gente reclama, a gente desanima porque a gente faz cálculo de dinheiro, a gente faz cálculo da estrutura, a gente faz cálculo de tempo, a gente quer fazer cálculo de tudo. Ninguém tirava 10 em matemática, né? Mas na hora de murmurar, todo mundo faz cálculo. Na hora de negociar a fé, todo mundo faz cálculo. Porque a gente já pensa que vai demorar, a gente já pensa que o que a gente tem na conta não vai dar, a gente já olha as circunstâncias e estremece. Mas eu quero te dizer, é no meio das circunstâncias, é no meio do abalo que o Senhor nos torna inabaláveis. Para de fazer cálculo. Para de questionar, para de reclamar, para de se viver frustrado. Olha para frente, faz como Paulo. Uma coisa faço, olhando para, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. 2024 está aí, meu irmão. Prossigo para o alvo. Esquece 2023, esquece 2022. Se a causa da justiça está 10 anos, 5 anos, 1 ano, eu não sei. Para de calcular, olha para frente e segue em frente, porque Ele tem cuidado de você. Ele te chama a descansar nele e a prosseguir, porque a vitória já está vindo. Aquele homem, ele descansou. Ele descansou. Ele queria que Jesus viesse, mas Jesus mandou ele ir. Mas o que ele fez foi confiar. Lembra do Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. É confiando em Deus que você vai conseguir. Descansar é confiar e ir. Por último, o renovo. Há renovo, há cuidado, há descanso. Mas eu não posso ignorar que quantas lutas você já passou até chegar até aqui, né? Que você olha e fala assim, eu até creio em tudo que você está falando, mas me faltam forças para continuar. Abre tua Bíblia comigo em Isaías 40, no versículo 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que a tua esperança seja renovada hoje no Senhor. Que a tua força seja renovada hoje no Senhor. Por último, eu quero falar sobre um homem. Eu vou encerrar falando sobre renovo. Mas eu quero falar sobre um homem que ele vivia a questionar a Deus. No seu tempo, ele foi um profeta. E a Bíblia fala que ele questiona a Deus pela injustiça. Ele era alguém que clamava pelo seu povo, alguém que lutava pelo seu povo. Acredito até que sabia bem o seu papel. Mas a Bíblia mostra no início dos capítulos de Abacuque, um homem que questionava a Deus pela injustiça. Quantas vezes nos vemos abalados, irmãos, pelas coisas que os nossos olhos veem, do governo, da natureza. Quantas vezes nos vemos abalados pelas circunstâncias que estão aos nossos olhos, a esperança não tem nenhuma. Mas eu quero te lembrar que a esperança que se vê não é esperança. Mas a gente insiste em querer ter esperança naquilo que os nossos olhos veem. E as circunstâncias do nosso país, as circunstâncias do desgoverno, as circunstâncias das lutas, de tudo aquilo que vem para nos abalar ou daquilo que virá. Lembra? Você vai ter um ano inabalável. Mas não existe o inabalável sem os abalos. Mas
mas que você lembre dessa palavra em todos os momentos desse ano. Esteja firme nas promessas do Senhor. Ele te sustenta. E quando você achar que não vai aguentar e não vai cair, e vai tombar, você não vai tombar. Ele te carrega no colo. Abacuque, ele questionava a Deus, porque o rico prosperava, porque tantas coisas aconteciam. E quantos de nós queremos fazer justiça por nós mesmos, enfraquecemos a nossa fé, não se firmamos numa casa de oração, porque a gente não concorda com ninguém, porque o nosso orgulho é maior do que tudo aquilo que o Senhor, do que o propósito que Deus tem na nossa vida. Eu quero te falar, e eu começo falando para esses, eu não sei quem está aqui, mas se você começa 2024 perdido por aí ou na casa do Pai pelo teu orgulho, o Senhor te chama hoje a consertar a tua vida. E se acertar, escolher um lugar para tu ficar. E parar de ficar correndo por aí. Porque se você quer ser inabalável, meu irmão, não tem comunhão. Fora. Eu não trago nomes, eu não trago status, eu não trago religião. Eu não falo de um rótulo, eu falo da igreja do Senhor. E se Ele te chamou para ser igreja, não adianta inventar roda, não adianta ficar perdido por aí procurando lugar. Joga fora o teu orgulho, rasga do peito e se entrega. A Bíblia fala que Abacuque, ele questionava. E eu fico imaginando o quanto isso estremecia ele. Sabe aquelas coisas que te estremecem? Você sabe, eu não sei. E nem quero saber. Não vai mudar. Mas eu quero que você pense nessas coisas. Aquilo que te impede de permanecer firme. Aquilo que te impede de consertar a tua caminhada. De recalcular a tua rota e continuar caminhando com Jesus. O Senhor te traz traz a lembrança aí agora. O que te estremece? O que tem tirado a tua paz? O que te faz desistir e parar no meio do caminho? O que te permite tombar e ficar prostrado? O Senhor te chama a estar de pé hoje com Ele, a andar no jugo com Ele, no cuidado do Senhor, no descanso do Senhor, sendo renovado pelo Senhor. E Abacuque, Deus tem um encontro com ele. No meio de tantas frustrações, eu acredito que isso abalava ele. Os questionamentos, a esperança do que ele via acontecendo na sociedade da época. Mas Abacuque, ele entende. Abacuque volta para a rota. Abacuque entende que não era do jeito dele. Entende que aquilo que os olhos dele estavam vendo não significava nada diante de um propósito e do poder daquele que tinha o controle de todas as coisas. E ele faz uma oração no capítulo 3, no versículos 17 e 18, ele diz tanta coisa. Mas aqui, para mim, ele reconhece. Aqui, para mim, ele muda a rota e fala, agora vai. Quando ele declara assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gados, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas alturas. Há muitos abalos e terão na sua caminhada, mas experimente confiar e seguir com Ele. Experimente se alegrar no Senhor mesmo diante das circunstâncias. Experimente adorar diante das circunstâncias e continuar a tua caminhada. E você vai ver, diante das mesmas circunstâncias, Ele faz os seus pés como da corça e te faz alcançar lugares mais altos.